Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então aí mais um encontro para a gente falar hoje especificamente sobre um dos temas mais importantes na programação, que são as variáveis, ok? Então vamos lá. Para falar de variáveis, eu preciso explicar um pouquinho de como que elas funcionam, onde que elas ficam, o que que elas são, e eu vou puxar um pouquinho do que a gente falou lá naquele sábado a respeito de como que é a estrutura do computador. Lá eu falei sobre essa peça aqui. Não sei se vocês lembram o nome dessa peça aqui, ou se vocês já tiveram contato com a peça. Ela fica geralmente dentro da CPU mesmo, da CPU não, do gabinete, né? Ninguém tem contato de ficar mexendo com ela no dia a dia, não é normal não. Mas essa peça aqui é a memória RAM do computador. Então quando você compra um computador, tal computador, ele tem quanto? Tem 4 GB de memória RAM, tem 8 GB, 16 GB de memória RAM. Então depende da quantidade de memória RAM que o computador tem, é a quantidade de informação que ele consegue manipular ao mesmo tempo, guardar para ficar enfileirada esperando a hora dela ser manipulada ou esperando a hora dela ser consultada. Não é memória de salvar arquivos e armazenar e ficar gravado lá. É a memória só para manipular as informações. A gente tem que cuidar para não confundir a memória RAM com o espaço em disco, beleza? Então esse monte de chipzinhos aí, eles têm milhões, bilhões de lugares para guardar informação. É como se fosse um monte de gavetinhas para guardar informação. Acontece que essas gavetinhas, elas têm um endereçamento. Então se vocês olharem aqui onde está o mouse, cada quadradinho desses aqui é como se fosse uma das gavetinhas. É uma posição que tem eletricamente dentro da memória RAM, né? Quando eu desligo o computador, tiro a energia da memória RAM, ela zera tudo que está guardado ali. Então ela não salva nada para sempre. É diferente do HD ou do SSD que guarda as informações para sempre, né? Em compensação, ela é muito mais rápida. Então o HD e o SSD eles não servem para ficar trocando informação direto com o processador, mas a memória RAM serve. Quando o processador precisa de alguma informação, ele vai lá numa gavetinha dessas aqui, por exemplo, a gavetinha 1025. Então ele vai lá e fala, memória RAM, me dá o que tiver dentro da gavetinha 1025. Aí a memória RAM vai lá, abre a gavetinha 1025 e aquilo, seja o que tiver que está ali dentro, ela vai pegar e entregar para o processador. O processador dali a pouco vai falar, agora pegue essa informação e guarde na gavetinha 1015. Aí ela vai pegar essa informação e vai vir aqui na gavetinha 1015 e vai guardar essa informação. Basicamente é assim que a memória RAM funciona. Só que isso serve para o computador, serve para o processador tratar, né? Que ele está operando direto em números e ele sabe os endereços de memória e tudo mais. Mas para a gente programar, isso não serve, é muito confuso. Na prática, você ter um monte de gavetas com números ali, ou não ter nada, é a mesma coisa. Então, imagine se eu tô com essa gaveta ali, você tem esse gaveteiro e você é a pessoa que cuida desse gaveteiro, né? Aí eu chego e falo, viu, eu preciso que você pegue pra mim um pente que tá numa dessas gavetas aí. Qual? Ah, gaveta 17, sei lá, gaveta 25, né? Aí você vai ter que ficar contando gaveta, vai ter que ver onde é que tá e tudo mais. Já é difícil de você conseguir identificar. Mesmo se eu falasse, é a quinta gaveta de cima para baixo, da esquerda para direita, sei lá, alguma coisa assim, ainda ia ser chatinho de você conseguir identificar. Você ia conseguir, mas você ia perder tempo para identificar, né? Então a gente não quer perder tempo. Agora imagine que esse gaveteiro pudesse ter essas gavetinhas identificadas. Então aqui eu poderia vir e escrever alguma coisa aqui nessa gavetinha, escrever na outra gavetinha. Então eu viria aqui e colocaria, por exemplo, sei lá, pente. Aí aqui nessa outra eu colocaria, sei lá, pente é um péssimo exemplo, né? Porque eu não uso, mas tudo bem. Aqui nessa outra eu posso colocar, sei lá, carregador de celular. Nessa outra eu vou colocar meia. Nessa outra eu vou colocar canetas. Posso pôr coisas totalmente diferentes. Na outra eu posso colocar maçã. Na outra eu posso colocar farinha de trigo. Na outra eu posso colocar garrafinhas de água. Posso pôr coisas totalmente diferentes. A gaveta, ela é igual. A gaveta não importa para a gaveta o que está sendo guardado dentro dela, né? Desde que caiba, né? Desde que tenha tamanho suficiente para caber dentro da gavetinha. Então variáveis são o quê? São gavetinhas que nem essas aí. Então cada variável que eu crio, quando eu estou fazendo um programa, eu estou criando uma gavetinha dessas. Aí eu vou lá, crio essa gavetinha, dou um nome para essa gavetinha, ou seja, eu preencho a etiqueta, e aí eu posso ir lá e coletar essa informação, pegar essa coisa que está ali dentro. Esse aqui é um exemplo clássico, né? O pessoal costuma fazer para colocar os tipos de coisas diferentes aqui na eletrônica. A pessoa que tem uma bancada de eletrônica trabalha com eletrônica. Então ela tem aqui num canto, ela vai colocar resistor de tal capacidade, de tal resistência, né? Aqui vai pôr resistor de tal resistência, resistor de outro valor e por aí vai, com valores numéricos aqui, tá vendo?
Aqui eu vou colocar LEDzinho, que é aquelas luzes que ficam piscando ali, né? Então eu posso ter um monte de tipo de coisas diferentes, fusível e todos os componentes eletrônicos, display de 7 segmentos, né? Aqui são chaves são botões, a grosso modo, né? Então todos os componentes estão identificados aqui na gaveta. Se eu precisar de um LED, ora, eu vou direto na gaveta do LED e pego um LED. Então, imagine que cada gavetinha dessas é uma variável. Por que ela é variável? Porque eu posso mudar o conteúdo dela. Mas ela é uma variável porque ela guarda alguma coisa também. Variáveis são containers, eles são, eu diria, eles são potes, gavetas, lugares que eu posso guardar alguma coisa. Alguma coisa vai estar contida dentro dela, beleza? Até aí, ok. Outro exemplo disso é o seguinte, ó. Eu tenho esses potezinhos de tempero, por exemplo, é comum de ter os temperos identificando a etiquetinha, identificando que tipo de tempero que tem em cada pote. Quando você não pega esses potes chique que tem aqui, né? Lá em casa, por exemplo, a gente, se precisar, não tem um pote identificado já para isso, eu vou lá e escrevo com a caneta de escrever em plástico ou escrever em vidro, e escrevo o que é. Sei lá, açafrão, curry, chimichurri, que é parecido com orégano. Só olhar o pote transparente, não dá para saber qual é qual às vezes, né? Ervas finas, por exemplo, não dá para saber se é ervas finas ou se é picote quando eu cortei a grama, né? E o sabor também não deve ser tão diferente. Brincadeira, sacanagem. Mas o ponto importante aqui tá tudo identificado o que tá em cada potinho, né? Cada recipiente, ele tem uma identificação que dá uma ideia do que tá guardado nele, né? Eu posso pegar o pote que tem canela e guardar, sei lá, pimenta do reino ou vice-versa. Não sei se vocês lembram que tem um potinho de pimenta do reino e tem um potinho de canela, né? Eu já ouvi histórias de pessoas que confundiram, foram fritar o ovo e colocaram canela no ovo, sei lá, né? Então, é parecido, só olhar para a cor do que está dentro, para a consistência, às vezes não é suficiente, né? Então você precisa de uma identificação. Variáveis têm uma identificação, é o que a gente chama de nome da variável. E quando eu crio um nome para uma variável, aquele nome, ele é algo que serve para eu identificar ela. Eu não posso repetir o nome de variável, né? Eu não posso ter aqui 5 potinhos escrito canela, senão daí eu vou lá e o computador ele não é tão adaptável quanto o ser humano. Então se você pede para uma pessoa, viu, fulano, vai lá e pega para mim um potinho de canela. Daí a pessoa vai lá e abre o armário e tem 5 potinhos de canela. Ela vai pegar ou os 5 ou ela vai escolher pensar, é tudo canela? Vou pegar um deles aqui, tanto faz, e vai pegar um deles, né? E vai te entregar. O computador vai olhar e vai falar, opa, tem 5 potes de canela. Pá, ele trava e ele não sabe o que fazer, ele não consegue tomar essa decisão, esse tipo de decisão por conta própria, né? Então, por isso que na computação eu não posso repetir os nomes de variáveis, beleza? E para finalizar, só olhando para as variáveis, duas coisas importantes. Primeiro é que só olhando para as variáveis eu não consigo saber o que tem dentro. Portanto, o nome é muito importante. Se eu crio uma variável e o nome dela é farinha, supostamente eu vou guardar nela o quê? Eu vou guardar farinha. Eu preciso abrir ela para saber que ela tem farinha? Olha, não preciso, mas eu posso, de certa forma, confiar que dentro dela vai ter farinha. E mais adiante, quando a gente avançar em outras técnicas, outros métodos, tem formas para você ficar testando se realmente tem farinha antes de você pegar e fazer um bolo e colocar seja lá o que tem ali dentro. Imagina, alguém fez por sacanagem e colocou areia no pote de farinha. Claro que ninguém vai confundir areia com farinha, né? Mas, enfim, colocaram cal, né, no lugar de farinha. Você vai fazer um bolo com cal, né? Matar todo mundo. Não dá. Então você tem métodos na computação para você ver se aquilo lá é mesmo o produto certo. Mas, de qualquer forma, nesse primeiro momento, a gente vai confiar que se eu criei uma variável e o nome dela é açúcar, eu vou ter açúcar guardado nessa variável. E essa foto também diz mais uma informação muito importante, que nem todas as variáveis têm o mesmo tamanho. Nem sempre elas guardam coisas que têm o mesmo tamanho. Eu posso ter uma variável que guarda um número e está ali um número apenas, 7. Guarda só um número. Eu posso ter uma variável que guarda um texto que contém um livro inteiro, né? Eu posso ter uma outra variável que guarda um filme inteiro. O que tem dentro da variável é o que determina o tamanho dela. Então ela é que nem um pote desses, só que ela cresce ou diminui de acordo com a necessidade. Não é bem como cresce ou diminui. Na verdade, quando você cria a variável,
né, você determina qual é o tamanho dela a partir do tipo. Isso na maior parte das linguagens de programação. Só que pra gente, como a gente está usando o JavaScript, isso acontece de forma transparente, dinâmica, ele faz isso por nós. Então a gente não precisa preocupar por enquanto com o tamanho de variável, beleza? Claro, ninguém vai colocar um filme aí do Senhor dos Anéis guardado numa variável apenas, mas de qualquer forma a gente consegue colocar uma boa quantidade de informações dentro de uma variável. Até aqui, vocês entenderam que as variáveis são recipientes, que elas têm um nome, um tamanho e elas guardam coisas? Entendido. Então, beleza. Então, agora a gente vai para a parte prática, né? Então, só vou anotar aqui, variáveis. Recipientes virtuais criados na memória RAM do computador para armazenar... O que ela vai armazenar? Claro que ela não vai armazenar algo físico, ela vai armazenar uma informação, né? Regiões, pedaços, não vou dizer regiões é legal, regiões ou espaços reservados na memória RAM para armazenamento rápido e volátil, ou se volátil porque não guarda para sempre. Ok, temos uma definição. Vamos usar essa definição mais adiante. Então, aqui a gente vai começar a criar variáveis. No desafio anterior, a gente até criou algumas variáveis, né? Quando a gente criou algumas variáveis, a gente estava só atribuindo um valor para ela, usando o prompt, provavelmente, pedindo para o usuário. Então, vou colocar assim, nome da pessoa igual a prompt. Opa! Qual o seu nome? Olha só, o autocompletar estava até colocando aqui. Então aqui, apertei Enter. O que o computador fez? Ele perguntou qual é o meu nome. Eu vou colocar aqui, Caio. Ok. Então aqui eu tenho a variável. O nome da variável é nome da pessoa. Isso é como se fosse aquela etiquetinha que está colada no pote. Ela que determina o que está guardado nessa variável, beleza? Não é que ela determina, na verdade, eu falei errado. É que ela indica pra gente, pro programador, o que está guardado. E o que eu vou guardar nela? O resultado disso aqui. O que é o resultado disso aqui? Isso aqui é uma função. Prompt, ela executa uma determinada coisa e retorna um valor. O que ela executa? Ela executa aquilo que ela pergunta para o usuário, aquela caixinha de diálogo ali, que pergunta para o usuário uma informação. Aí a pessoa digita alguma coisa, eu digitei aqui Caio, pronto. O valor que eu digitei foi armazenado dentro dessa variável. Se em algum momento, mesmo que eu limpe aqui, ó, eu não apertei, não atualizei a página, né? Eu só limpei aqui. Então eu vim aqui e vou digitar o nome da variável, nome da pessoa, ele já me retorna o que estava guardado ali, Caio. Estão vendo essas flechinhas aqui? Uma aponta para a direita e a outra aponta para a esquerda, né? No caso, minha direita, minha esquerda aqui, né? Provavelmente deve ter ficado espelhado com relação ao vídeo, né? Mas essa que aponta para a direita, aqui, ela indica o que você está enviando para a console. Ó, lembra que a gente está aqui na console? Ele é o que você está enviando. E a flechinha para a esquerda é o que a console está retornando. Caio, o que é essa console? Não lembro. Vamos lá, estamos aqui numa tela inicial. Você está aqui no Google ou qualquer outro site, qualquer site mesmo, né? Porque isso não é uma característica de um site, é uma característica do navegador. Você vai lá, botão direito, inspecionar. Aí vai ter várias colunas aqui, vários conteúdos. Um deles que você vê aqui é console. No meu ele tá com zoom, né? Então ele tá difícil de ver. Mas às vezes ele pode estar assim, ó, com várias abas, ó. Aí você vem e clica em console, beleza? Aqui ele tá dando uns erros, mas são erros do Google mesmo, tá? Então, nome da pessoa. Quando eu mando, ele aponta uma flecha para a direita, né? Com o que eu tô enviando. E aqui é o que está sendo retornado. Até aqui, o que eu fiz? Eu criei um pote, uma gavetinha daquelas e coloquei uma etiqueta dizendo o nome da pessoa. Caio, eu poderia criar uma variável aqui, por exemplo, x é igual a prompt. Qual a sua idade? Opa, não é prompter, é prompt. Se você digitar errado, ó, já vimos mais uma coisa aí. Se digitar errado, não funciona.
Então, a idade, eu tenho aqui 34 anos. Agora é 34. Beleza. Então, eu tenho 34. É o número que eu guardei aqui no X. Então, se eu enviar X, ele coloca 34. As variáveis, elas servem para tudo. Eu posso fazer operações, eu posso manipular essas informações. Por exemplo, X vezes 2, 68. X vezes 2 mais 7, tem que dar 75. Então, eu envio isso aqui e ele me retorna isso. Quando eu fiz essa conta, eu não estou alterando o valor da variável. Eu apenas enviei para ele uma informação. Ó, aquilo que tinha no X, não importa o que seja, mas aquilo que tinha, vezes 2 mais 7. E ele vai me retornar o resultado. Se eu pegar apenas X, continua sendo 34, porque eu não alterei o valor da variável. Beleza? Então, até aqui, eu fiz uma atribuição. Isso aqui não é legal. O que não é legal, Caio? Você criar uma variável que tem um nome que não diz o que ela guarda, o que ela faz. É a mesma coisa que você ter um pote no teu armário que não diz nada. Ele pode levar a pessoa a tomar decisões bem complicadas. Imagine, a pessoa vai lá, prepara um pote, coloca uma banana, coloca calda de morango, coloca calda de chocolate, vai lá no freezer, pega o pote, dá uma colherada e joga feijão em cima. Não dá, tem que identificar o que está dentro do pote, né? Então aqui a gente precisa identificar. Isso aqui não é uma boa prática na programação. A gente não faz dessa forma. Se eu vou colocar a idade, o certo é fazer o quê? Idade da pessoa é igual a prompt. Qual a sua idade? De modo geral, por contexto, ó, 34, eu vou pôr um outro número aqui, sei lá, 128. Então agora eu tenho 128 anos, sou a pessoa mais velha do mundo. Eu poderia colocar apenas idade? Sim. Idade é igual a prompt. Qual a sua idade? Posso colocar? Posso e vai funcionar também. Vou colocar aqui 1234, 1234. Não falei o quê? Meses, anos. Enfim. O ponto importante disso tudo depende do contexto. Se você está fazendo um programa e naquele programa pode existir a idade da pessoa e a idade do cachorro da pessoa, então é importante você dizer qual variável guarda a idade da pessoa e qual variável guarda a idade do cachorro da pessoa. Se eu estou num contexto em que eu só estou falando sobre a pessoa, idade só pode ser dela. Então, no contexto, quem está lendo o código consegue interpretar. Lembrando que o computador não interpreta o contexto exatamente. Existe o conceito de contexto, mas é outra coisa, né? De modo geral, o computador precisa de instruções que sejam exatas. Lembra lá quando a gente estava fazendo o exercício de passar manteiga no pão? Tem que ser muito exato, senão ele vai interpretar errado a manteiga no pão. Beleza? Então tá. Cadê? Muito bem, então aqui temos o nome e esse símbolo de igual. Aí o bicho pega. Igual, na maior parte das linguagens, para não dizer todas, é a maior parte mesmo, tem algumas que fazem diferente. O símbolo de igual não é para igualdade, ele é para atribuição. Se eu quiser comparar se duas coisas são iguais ou não, é outra forma e eu vou mostrar isso mais adiante para vocês. O que é atribuição? É quando eu vou pegar uma coisa e vou guardar em algum lugar. No caso aqui, eu pego o que vier daqui do prompt, ou seja, aquilo que o usuário digitar, e eu vou guardar nessa variável aqui. Então, basicamente essa a lógica. Eu pego uma coisa e guardo em outra. Um igual apenas. Quando eu quiser comparar se duas coisas são iguais ou não, por exemplo, x é igual a 34, eu coloco dois iguais. Aí ele vai me dizer aqui true, verdadeiro, quer dizer que ele sim, ele é igual a 34. Se eu perguntar se ele era igual a 35, ele me dizia false. Por quê? Porque ele não é. Essa afirmação, eu estou afirmando que x é igual a 35 e o computador está afirmando para mim que é errado. Essa afirmação está falsa, é falsa, né? Mas ok. Aí, nesse momento, a gente falou sobre atribuição. E vocês viram que eu alterei aqui, mas não alterei o valor da variável, né? Como que eu faço para alterar o valor de uma variável? X vai receber um determinado valor, sei lá, 89. Pronto, agora x vale 89. Se eu quero que o x receba 15, x igual a 15. Pronto, agora o x recebeu 15.
Eu posso colocar uma equação do lado direito? Posso. Como assim? X é igual a 15 vezes 3 mais 4, vai dar 49, né? Então agora se eu apenas pegar x, 49, realmente guardou 49, ok? Outra coisa importante, eu posso colocar o próprio x na equação. Por exemplo, ó, x é igual a 3, por exemplo, né? Então agora eu vou criar uma outra, vou alterar o valor de x para x é igual a 3 vezes x mais 4. Vamos lá, x era 3. 3 vezes 3, 9 mais 4, 13. Se eu pegar o x, ó, 13. Ele guardou realmente o valor. Posso usar sim o x para fazer conta. Uma coisa que é muito comum na computação é a gente aumentar em 1 ou diminuir em 1 o valor de uma variável. Por exemplo, x é igual ao valor que ele tinha antes mais 1, 14. Se eu repetir esse comando, 15. Se eu repetir esse comando, 16. Eu posso trocar isso por um comando equivalente, que é apenas x mais mais. Então, ó, 16, 17, 18, 19, 20. Só que o x ele tem 21, né? Primeiro ele retorna, depois ele acrescenta o valor. Então aqui, quando eu dei o x mais mais, ele retornou o próprio 16. Ele aumentou o x para 17, mas retornou o valor anterior, 16. E assim foi indo, ó. Aqui ele aumentou o x para 21 e retornou para mim o x para 20. Lembrando que a flechinha para a esquerda, ela é que o computador está retornando informação. Até aqui está um pouquinho denso, um pouquinho corrido, então eu queria saber de vocês se a parte de colocar equações, fazer cálculos com o x ali, essa parte está razoavelmente tranquila, essa atribuição de valores. Então tá tranquilo. Beleza? Então vamos lá. Agora, finalmente, a gente vai falar sobre uma coisa que é controversa, um assunto que é polêmico aqui no JavaScript. Esse assunto é tipo de variável. Quando eu falo tipo, né, eu estou dizendo o que está sendo guardado dentro dessa variável. Lembra que eu falei que não basta o nome da variável dizer o que ela tem. Ela tem que guardar a informação do tipo certo também. Um exemplo disso é, por exemplo, deixa eu pensar, eu posso pegar um pote, já sei, uma boa. Se eu pegar aquele escorredor de arroz, sabe, que ele é todo furadinho embaixo, o escorredor de macarrão, se eu colocar ali, por exemplo, batata, eu cozinhei batata, tá na panela, batata com a água tá cozida. E eu quero separar, quero pegar só a batata. Eu posso armazenar a batata dentro ali daquele escorredor? Posso. A água vai escorrer e vai ficar a batata. Eu perdi informação? Não, porque a água ali não tinha informação, não era útil para mim. O que é útil para mim é a batata. Então eu não perdi informação. Até ok, né? Beleza. Mas e se eu fizer a mesma coisa com, sei lá, uma feijoada? Eu vou lá, coloco a feijoada no escorredor de macarrão lá. A feijoada, o caldo vai escorrer pelos buraquinhos e vai pelo ralo. E aí eu perdi a informação, porque o caldo era útil. Então eu tenho que cuidar com a tipagem, eu tenho que entender quando que uma informação é útil e quando que ela não é útil, ok? Mas primeiro, para eu conseguir entender quando ela é útil e quando ela não é útil, eu tenho que entender que ela se divide em tipos. E esse tipo de informação, ele vai pela forma mais fundamental possível. Por exemplo, um dos tipos é número. Então eu posso ter aqui 12. Isso é um número. Eu posso ter texto. Caio. Esse é outro tipo de informação. Eu posso ter, por exemplo, a informação verdadeira ou falsa. True, false, né? Esse primeiro aqui, o tipo é número. No caso aqui de JavaScript, tem alguns lugares que separa se o tipo é número inteiro ou é número quebrado. Por exemplo, sei lá, 12.5, né? Em algumas linguagens, isso aqui é um tipo e isso aqui é outro tipo. No JavaScript, todos são do tipo número, né? Isso aqui é do tipo texto. Isso aqui é do tipo booleano. Booleano é tudo que pode ser verdadeiro ou falso. É tudo que só tem essas duas possibilidades e acabou. Eu não posso guardar 25 num lugar que é verdadeiro ou falso. Então, aqui eu tenho os tipos que são fundamentais. Depois disso, eu tenho os tipos que são complexos.
Um deles é a lista, no caso não é nem lista, é array, o certo, né? Então o array ele é identificado por colchetes, então aqui eu passo uma lista, um conjunto de números aqui. 3, 5, 7, 9. Vou colocar aqui, opa, cadê? Perdi até a tela. Posso colocar aqui o número 1. Ó. Então aqui é o conjunto dos números ímpares positivos e menores do que 10. Tá aqui, todo esse conjunto de números, né? E eu posso ter objeto. Objeto e array são tipos que provavelmente a gente vai ter um sábado dedicado para cada um deles, né? Então eu não vou entrar em detalhes desses caras aqui hoje, beleza? Aí agora no JavaScript a gente tem que eventualmente ajustar alguns tipos. Por exemplo, se eu quiser saber quantos anos eu vou ter daqui a 10 anos, então eu vou lá, idade é igual a prompt, qual a sua idade, ok? E aqui idade é igual a idade mais 10. Alert, você terá idade. Então o que eu fiz aqui? Ó, eu vou perguntar a idade, aí eu vou somar 10 na idade, e aí eu vou alertar aqui, ó, você vai ter X anos. Eu vou dar Enter e vou executar. Enter. Qual a sua idade? 34. Vou apertar Enter. Você terá 3.410 anos. Olha o que ele fez, 34 mais 10. Tá certa essa conta? Não sei, tá certo? 34 mais 10. No meu tempo... Não sei agora, mas no meu tempo estava errado. No meu tempo era para ter dado 44. Então a gente tem que investigar. Temos um bug no programa, pessoal. Primeiro bug que a gente encontra. Vamos ter que identificar o que exatamente aconteceu. Então vamos um comando por vez para ver tentar entender o que aconteceu. Aqui, primeiro vou copiar esse e vou colar aqui. Idade 34. Ok. Aqui já dá para entender o que aconteceu. O comando prompt ele pergunta para a pessoa digitar alguma coisa. Ele subentende que isso aqui vai ser texto. Ele subentende que isso aqui é texto e acabou. Então quando eu estou somando texto, lembra que quando a gente está aqui, ó, por exemplo, essa parte aqui, ó, eu estou somando texto, ó. Você terá, aqui eu tenho texto e estou juntando com outra coisa, que vai ser texto também. Por quê? Porque texto mais qualquer coisa sempre vai dar texto. Se aqui a variável idade tem o que ela tinha aqui antes, que era o texto 34, ele vai juntar o texto 34 com o número 10. O resultado, texto mais número, é texto. Então 34 mais 10, ele vai juntar texto como se fosse texto também. 34 e 10, ele vai juntar os dois textos, um na frente do outro. Ele vai concatenar esses textos. Por isso que deu errado. Tem algumas formas da gente tratar isso, né? Algumas formas envolvem pequenos macetes de transformação. Olha aqui, ó. Você terá 44. Kai, o que você fez para dar certo? Alguém consegue perceber o que eu fiz? É bem... Você somou a idade original. Mais ou menos isso. Quase isso. Aqui eu coloquei um mais, né? Esse mais que eu coloquei aqui, eu coloquei ele colado junto com a variável. Quando eu coloco ele assim, ele tenta transformar essa informação num número. Então aqui eu estou dizendo para o JavaScript, ó, isso aqui é um número. O número que tiver aqui na idade, mais 10. Então aqui eu tenho um número mais outro número. Número com número, opa, ele soma pela matemática normal que a gente aprendeu. Aí ele vai guardar aqui um número que é 44. E depois, na hora de alertar, ele vai dizer o texto mais 44 numérico. Né? É um número 44. Texto mais número é o resultado da texto. Portanto, aqui eu fiz o ajuste do tipo. Eu ajustei o tipo disso para que o tipo original, que era texto, se transforme no tipo número. E aí eu posso fazer operações matemáticas. Tem outras formas de fazer isso, né? Que são talvez um pouco menos práticas, mas mais legíveis. Por exemplo, parse int.
Opa, apertei de novo o atalho errado. Parse int. Então, quando eu executo essa função parse int e coloco a informação aqui dentro, esse valor que está aqui vai ser transformado em um número. E não apenas um número qualquer. Vai ser transformado em um número inteiro, né? E aí ele pega esse número, soma 10 e depois ele faz texto mais número, vai dar texto. Vamos lá? 34, tá aqui 44, também funciona. Então esses dois métodos aqui funcionam tranquilamente, né? Funcionam sem dificuldades, beleza? Tem outras formas? Tem, posso usar parse float. Ele vai transformar em número. Caio, o que é a diferença de int para float? 34, enter, você terá 44. Int é um número inteiro, float é um número quebrado. Como assim número quebrado? Olha só, parse float, float 7.5, ele vai me retornar o número 7.5. Se eu venho aqui e coloco um texto, 7.5, ele vai me retornar o número 7.5. Se eu fizer o parse int, ele só vai me retornar o número inteiro. Só a parte inteira, 7. Ah, mas ele arredonda, Caio? Não. Se eu colocar 7.99999, ele vai me retornar 7. Beleza? Ele não arredonda. Ok? Então, temos mais de uma forma de fazer esse ajuste. Tem outros métodos matemáticos ali também. E tem um método que o pessoal costuma até encarar, olhar assim, tipo, de cara feia. Que é você fazer o seguinte. O pessoal de cara feia, mas funciona, tá? Que é idade vezes 1 mais 10. Olha o que tem aqui. Eu fiz a idade vezes 1. Vezes é diferente de soma. Vezes, se eu pego um texto vezes um número, o resultado deveria ser um número. Exceto se esse texto estiver errado, for um texto inválido. Daí, ele não vai transformar em número. Se for um texto válido, ele vai sim transformar em número. E transformando em número, aqui eu tenho o número 34, e depois ele soma 10 vira 44, e o resto a gente já conhece. 34, enter. Você terá 44. Então temos aqui 4 formas na tela aqui que funcionam para transformar o tipo. E eu falei tudo isso para explicar a diferença entre o 34 texto e o 34 número. Eu espero que essa parte tenha ficado um pouquinho clara. Não é legal quando fica dúvida sobre essa parte, porque é uma das partes mais importantes. A gente usa muito isso e às vezes você tem que fazer tratativas para resolver questões de tipo em código de outras pessoas. Então é importante você ter noção de alguns comportamentos que eles são clássicos, assim, que todo mundo já conhece, já se deparou. Todo programador experiente de JavaScript em algum momento já viu texto e números serem somados e você espera que o resultado fosse um número, mas o resultado está vindo texto. O que isso implica? Quando você soma texto, você concatena, você junta um texto com outro. Quando você soma números, você literalmente faz a soma aritmética. Então 34 mais 10, se for soma de texto, vira 3410, 3.410. Se é 34 mais 10 em números, o resultado é 44. Ok? Então essa é a principal dificuldade que a gente tem com relação à tipagem. Beleza? E deixa eu ver como é que estamos aqui no tempo. Tá. Tem uma coisinha que eu acho que é legal que dá pra gente pegar, porque ela vai ser importante para a gente poder afetar os desafios. Vocês lembram que lá quando a gente estava falando sobre os códigos, a gente entrou na tal da estrutura condicional? Se tal coisa, então faz assim. Se não, faz assado, né? Ou se a nota era maior do que 7, ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. Ou está de recuperação e tudo mais, né? Essa estrutura, basicamente, a gente só tem que traduzir ela para inglês e pronto, vai funcionar no JavaScript. Se em inglês é if. If. Então aqui eu posso colocar uma verificação lógica. Se essa verificação aqui, verificação lógica, se essa verificação for verdadeira, aí ele vai executar tudo que tiver aqui dentro dessas chaves. Tudo que tiver aqui dentro, ele vai executar na parte azul. Se essa verificação for falsa, ele não vai executar o código que eu colocar na parte azul, ok? Vou colocar um exemplo prático disso aqui, que é o exemplo que eu vou
colocar dentro do nosso RecMD. Então antes deixa eu só atualizar o RecMD. Variáveis... Não, eu vou atualizar o RecMD depois e mando o link atualizado para vocês. Beleza? Já no final. E deixo na descrição também do vídeo. Muito bem, então vamos lá. Idade é igual a prompt. Opa! Qual a sua idade? Beleza, essa é a primeira parte. Ok? Aí eu quero saber se a pessoa pode ou não comprar cigarro. Vamos usar um exemplo hipotético, né? If idade for maior ou igual do que 18, aí aqui eu vou colocar uma informação, vou colocar um conjunto de comandos, né? E esses comandos eles precisam acontecer somente quando a idade for maior ou igual que 18. Então, console, eu posso pôr alert. Opa, você quer Derby ou Hollywood? Aí, ó, já tá vendendo cigarro pra pessoa aqui, fazendo programa que vende cigarro, beleza? Lembra que tem um senão quando a gente tava fazendo aquela lógica estruturada? Então aqui também existe o senão, que é o tal do else. Isso acontece não só no JavaScript, tem no Java, tem no linguagem C, tem no C Sharp, tem em C++, um monte de linguagens, essa estrutura é basicamente igual. No Python ela muda um pouquinho, assim, porque ela vai ter 2 pontos aqui na frente desse cara e o Python não usa as chaves, mas isso em algum momento a gente vai fazer isso em Python também. Só o importante por enquanto é lembrar que a lógica, a maneira como você escreve e você pensa num if, é a mesma para qualquer linguagem, ok? Alert. Ei, você é menor de idade. Não pode comprar cigarro. O Ministério da Saúde adverte. Comprar cigarro pode causar... Não pode não compre. Vamos lá, eu vou dar Enter. Vou colocar aqui, sei lá, 16. Ei, você é menor de idade. Não pode comprar cigarro. Vou apertar para cima e Enter para repetir o código. Para cima, Enter. Idade, sei lá, 33. Opa, você quer Derby ou Hollywood? Então aqui a gente tem o código funcionando com a estrutura condicional. Então eu tive a entrada de dados, aí aqui nessa linha é o processamento de dados e aqui eu tenho a saída de dados, as duas saídas de dados. Beleza? Então essa é a forma mais básica que a gente tem para conseguir fazer uma verificação lógica. Esse é o exemplo que eu vou colocar inclusive lá no RecMD, lembrando que depois que acabar a nossa aula, eu vou organizar melhor o RecMD antes de enviar para vocês o link. Então aqui temos um exemplo de código de estrutura condicional. Eu vou colocar também outros exemplos de problemas de tipagem. Epa. JavaScript. Ok. Opa, JavaScript. Aqui eu quero colocar aqueles códigos que eu não coloquei, que estavam antes ali. Aqui primeiro eu quero colocar o 100. Era esse aqui, né? O que estava errado. Vou pôr // errado. E vou pôr o exemplo de código errado. Eu vou pôr certos. E vou pôr exemplos de códigos certos que funcionam adequadamente. Aqui temos um. Aqui temos outro. Aqui temos outro. Aqui temos outro finalmente. E tem mais umas formas também, mas aqui já é suficiente para a gente conseguir estudar. Depois eu vou melhorar um pouquinho. Agora eu vou pôr estruturas condicionais. Ok? Até aqui, pessoal. Tudo sob controle? Beleza. Aqui. Ok. Agora eu vou colocar desafios. Muito bem. Vamos fazer os nossos desafios.
ok? Então vamos lá. Só vou dar mais um exemplo de algo que pode dar errado. Aqui mesmo, ó, mesmo quando a gente tem essa tratativa aqui, ó, tem o parse float lá, o parse int, que era supostamente assim funciona, né? Esse código aqui, ele funciona? Eu vou executar ele uma vez, eu vou por aqui, 34. Você terá 44 daqui a 10 anos. Beleza, ele funcionou, mas a pergunta, ele sempre funciona? Alguém consegue pensar num exemplo de forma que ele não vá funcionar? Não consigo pensar, não. Vamos ver. Caso alguém escreva em vez de colocar um número? Muito bem. Ótimo exemplo. Qual a sua idade? A pessoa responde, sei lá, cotonete. A pessoa escreveu uma coisa que não é um número. Você terá NaN. Quando diz NaN, quer dizer que você provavelmente vai ter que tomar aquele leite em pó especial. Não, nada a ver. O NaN, no JavaScript, ele funciona not a number. Isso aqui significa não é um número. Não é um número, ok? Então, o NaN, sempre que você encontrar esse NaN no JavaScript, né, ele está te dizendo que você tentou manipular uma informação como se ela fosse um número, só que ela não é um número. É isso que significa. Eu vou colocar um exemplo com validação desse código. O que é validação, Caio? Validação é quando você verifica se um valor está correto antes de tomar as medidas, né? Então, primeiro aqui, ó, vou dar um enter uns espaços aqui. Aqui eu coletei a idade. Agora eu vou verificar se a idade está correta. Olha só, existe essa funçãozinha aqui, isNaN. isNaN. O que ela faz? Ela verifica se aquilo que eu estou passando dentro dela, aqui nos argumentos dela, ele... Opa, tá certo aqui a escrita. É maiúsculo. Ele verifica se isso aqui é um número ou não. Se não for número, ele vai dizer, ó, não é número. Se não é número, isNaN vai ser true. Ele vai dizer verdadeiro. Sim, não é um número. Ou seja, você está presumindo que isso não é um número. E sim, você está correto. Então aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alertar o usuário para falar. Alert. Ei, esse não é um número válido. Ok? Else. Agora eu vou colocar esse código aqui dentro do else. Agora eu posso fazer o quê? Qual a sua idade? 34. Você terá 34. Se eu executar de novo o código, vou colocar aqui batata frita. Frita é melhor. Ei, esse não é um número válido. Então aqui eu tenho validação. Conforme a gente for avançando na programação, a gente vai sempre tomar o cuidado de validar uma informação antes de tomar as medidas consequentes, né? Ou subsequentes. Então, antes de eu tomar o próximo passo, o legal é eu verificar se o usuário fez a coisa certa, se ele entregou o número certo, se ele deu o número válido. Por exemplo, imagine que você tem um sistema que envia SMS, né? Para fazer aquilo lá, vou te enviar um SMS e você me confirma qual o código que eu te enviei lá, né? E a pessoa coloca o e-mail dela no lugar do número do celular. O teu sistema vai ficar tentando enviar SMS para um e-mail. E dependendo de como for, isso pode até ser cobrado lá. A empresa que faz o envio do SMS, pode ser que ela cobre por chamadas erradas. Tem vários tipos de API, de sistemas por aí, e eles cobram de maneiras totalmente diferentes uns dos outros. Então pode ser que você está pagando por um número que não faz sentido. Então o que você faz? Você faz com que a tela verifique se o usuário colocou um valor correto, um valor adequado. Se o valor for adequado, aí você avança para a próxima etapa. Ok? Então aqui vou pôr um exemplo com validação. Exemplo com validação. Aqui temos uma validação. Ok? Muito bem. Então agora podemos partir para os desafios, né? Vamos lá. 1. Faça um programa que peça a nota de um aluno
e verifique e alerte se ele está aprovado. Aliás, não. A nota de um aluno nas duas provas, ok? E verifique se ele está aprovado após calcular a média das duas notas. Você pode perguntar duas vezes. Você faz uma pergunta, qual a nota na prova 1? Qual a nota na prova 2? E aí o teu programa vai analisar esses dados e vai dizer, ele está aprovado, ou ele está reprovado, ou ele está na recuperação. Média é igual. Deixa eu colocar aqui só entre parênteses na frente. Média é igual a... Vou pôr assim, parênteses ele fica para cá. Nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Ok? Vou pôr agora aqui. PS. Utilizar os mesmos patamares dos exercícios anteriores. Ou seja, 7 ou mais aprovado e abaixo de 4 reprovado, entre abaixo de 7 e igual ou maior que maior ou igual a 4, recuperação. Ok? Então aqui temos o primeiro exercício. A gente está um pouquinho mais complexo do que os desafios que a gente colocou na outra vez. Mas eu acho que dá para fazer, e quem não conseguir fazer, vai mandando dúvidas aí. Depois eu vou colocar mais alguns exercícios opcionais que eu vou achando na internet e vou ver se eu consigo mandar para vocês. Mas o que é de desafio mesmo que eu gostaria que vocês fizessem e me enviassem são esses aqui, beleza? E vou colocar mais um desafio. Peça para o usuário o custo por metro quadrado de piso. Pergunte qual a largura da sala e qual o comprimento da sala. O programa vai ter que calcular e dizer para o usuário quanto ele vai gastar para revestir essa sala, ok? Como que eu calculo isso? Custo é igual a preço por metro quadrado vezes largura vezes comprimento, ok? Até aí, ok? Alguém teve alguma dúvida sobre como funciona esse exercício? Parece ok. E eu vou colocar mais uma observação no final para todos os exercícios. E o último exercício, deixa eu pensar no último exercício. Faça um programa que pergunte a idade e o nome de duas pessoas e diga o nome da pessoa mais velha entre elas. Ponto. Até aqui, ok. Ela tem que perguntar o nome e idade de duas pessoas. Aí você vai usar um if comparando a idade para saber qual que é a mais velha. Só que na hora de dizer para o usuário, você não vai dizer a idade, você vai dizer o nome da pessoa mais velha. Só isso. PS, vou pôr aqui um bem importante para todos aqui, ó. Você consegue mover o texto mais para cima? Que tá um pouquinho... Tá cortando pela câmera? Uhum. Eu esqueci que a câmera fica nessa região. Importante. Ficou bom aqui, né? Ficou sim. Aplicar validação
nos campos que são coletados, nos dados que são solicitados para o usuário. Vou simplificar. Ok? Aplicar validação nos dados que o usuário digita. E, claro, assim como no exemplo de validação, que é aqui, informar que, opa, peraí, esse não é um dado válido. Beleza? Então você vê que a gente aumentou um pouquinho a complexidade e o trabalho dos desafios. Mas ainda são 3 desafios que dá para encaixar ali num intervalinho ali que não é tão complicado. Me consultem se tiverem dúvidas sobre esses desafios aqui, né? E depois eu vou passar mais um conjuntinho de desafios opcionais que é só para quem quiser, praticar um pouco mais aí, quem quiser fazer um extra. Mas o importante é pegar esses aqui. Beleza, pessoal? Então eu vou interromper a nossa gravação e muito obrigado